Olá! No nosso encontro de hoje falaremos sobre as reformas protestantes e a contra-reforma da Igreja Católica. As reformas protestantes diminuíram consideravelmente o poder da Igreja. Tendo dominado a Europa durante toda a Idade Média, no início da Era Moderna, a Igreja Católica começa a sentir os efeitos de uma crise iniciada ainda na crise do sistema feudal com o grande cisma do Ocidente, que nós já estudamos há algumas aulas. Hoje a gente vai ver como no século XVI a Igreja Católica vê diminuir o número de fiéis. As reformas protestantes tirariam da Igreja 45% dos católicos. A crise da Igreja, iniciada ainda no século XIV, se avoluma no século XVI. A Igreja Católica, para construir a Basílica de São Pedro, começa a vender indulgências. A venda de indulgências era uma prática comum na Idade Média, mas com as novas necessidades financeiras da Igreja Católica, a vontade de manter o luxo da corte do Papa em Roma, era necessário conseguir ainda mais recursos. E por isso, um padre chamado Tetzel tem a autorização do Papa Leão X para vender indulgências. Mas o que eram as indulgências? As indulgências eram o perdão, a venda da salvação, literalmente. Inicialmente, as indulgências eram vendidas como obtenção de perdão dos pecados passados. Com o passar do tempo, as indulgências passaram a ser vendidas como forma de obtenção do perdão dos pecados passados e também para os pecados futuros. Ou seja, a indulgência servia como salvação. Comprar a indulgência significa salvar-se, portanto. Mas o escândalo começa quando a Igreja resolve vender a superindulgência turbinada. Uma indulgência que servia para salvar os que já tinham morrido. Pessoas mortas em pecado, que provavelmente estavam ardendo nos fogos do inferno, não é? Começam a ser salvas por parentes vivos. Seu pai morreu, você está com pena dele porque sabe que o velho era terrível, então você compra uma indulgência para o seu pai que já está morto. Isso causa grande perturbação em muitos pensadores europeus. A Igreja começa a perder credibilidade. Outro problema da Igreja era a venda de objetos supostamente sagrados. A este crime nós chamamos de simonia. A simonia acontece quando você vende um objeto alegando que esse objeto tem propriedades que ele não tem. Por exemplo, você vende um crucifixo de madeira dizendo que esse crucifixo é feito da madeira da cruz de Cristo. Você vende um espinho dizendo que este espinho pertenceu à coroa de Cristo. Você vende um dedo mindinho dizendo que este dedo mindinho era do apóstolo Pedro. Isso aconteceu muito no século XVI. A Igreja vendeu mais de 1 milhão de dedinhos de São Pedro. Eu fico pensando, aterrorizado, de onde a Igreja tirou esses dedinhos? Então a Igreja está vivendo uma crise. Havia ainda o mau comportamento do clero, padres que não entendiam nada de teologia, que não falavam latim, papas que rezavam missas vestidos com armaduras, e isso causa espanto na população da época. Muita gente começa a questionar o afastamento dos bispos, cardeais, papas e padres dos rituais da Igreja, da vida cristã. A Igreja ainda também passa por problemas mais profundos do que a indulgência, a simonia e o mau comportamento clerical. A Igreja passa por um problema de incompreensão da nova realidade que se apresentava no mundo europeu. O século XVI é o século de desenvolvimento do capitalismo, é o século em que o capitalismo se apresenta forte em sua primeira forma, o mercantilismo. É o tempo em que a burguesia está se fortalecendo e essa burguesia vivia do lucro, vivia da cobrança de juros por empréstimos feitos. E a Igreja condena a usura, que é a obtenção, que é a cobrança de juros, condena o lucro e se indispõe com essa nova classe que era cada vez mais poderosa e que tinha vindo para ficar.
Nesse mesmo momento, os reis estão se fortalecendo e a autoridade que o Papa desempenhava na vida cotidiana, na Idade Média, começa a ficar intolerável. Há uma disputa de poder entre os papas e os reis que se fortaleciam no que nós explicamos há algumas aulas quando falamos de absolutismo monárquico. Então a igreja está numa crise de acompanhamento do tempo. A igreja não está compreendendo a mudança da Europa. A burguesia tinha vindo para ficar, os reis eram cada vez mais poderosos e a igreja precisava se comportar, porque senão perderia os seus fiéis. Nessa mesma época, o homem está aprendendo a pensar, é o renascimento artístico e cultural. Os homens não aceitam mais ideias prontas. Os homens querem discutir, debater e novos valores estão surgindo. O humanismo, que se opõe ao velho teocentrismo medieval, o individualismo, que se opõe ao comunitarismo da Idade Média, e o racionalismo, que se opõe às superstições da Idade Média. Então era preciso renovar. E a Igreja Católica não entendeu isso.